Então, o caule, normalmente, é o elemento de ligação entre as raízes e as folhas. Ou seja, abaixo do caule a gente tem as raízes e nas laterais, ou acima ou abaixo ou lateral, nós vamos ter as folhas. E esse caule, ele tem duas funções, né? Ele pode ter uma função inicial de distribuir substâncias que são elaboradas nas folhas para toda a planta e passa pelo caule, indo até as raízes, assim como também aquelas substâncias que são absorvidas pelas raízes vão passar pelos vasos condutores através do caule para chegar nas folhas. Então, é uma conexão, o caule é uma conexão, ou é um elemento de ligação entre as raízes e as folhas, certo? Agora, tem plantas que não têm folha, só tem raiz e caule, né? O caule modificado. Aí, que planta é essa? Uma conhecida da gente, a palma. A palma, ela substitui as folhas pelos espinhos. É uma dacaru também. Então, ela só tem raiz e caule. E o caule modificado, onde tem bastante pigmento, onde ela realiza também a fotossíntese através do caule. Então, nós temos aí uma diferenciação, mas, no geral, essas plantas, elas são diferenciadas para se adaptar à região. Normalmente, o caule é especializado na condução e sustentação também da planta. É ele que sustenta as folhas, que sustenta, no geral, os galhos, né? Os galhos, as folhas. Então, esse caule, o que a gente chama de galho também, faz parte do caule. Podendo ainda ser órgão de reserva, quando o caule ele armazena alguma substância para o desenvolvimento da planta. Ele pode ser clorofilado, pode ter pigmento de captura de energia solar, como no caso a palma, né? A palma que é verde ali não é a folha, mas é o caule. E quando jovem, clorofilado e também ele pode depois servir de propagação com a palma também, ou seja, parte do caule, os cladódios da palma, aquelas partes arredondadas, elas são chamadas de cladódios, que é exatamente um caule, né, com essa função de folha. É um caule onde desenvolve também a fotossíntese e captura de energia solar. Então, essa função do caule, né, a mais de também tanto realizar, no caso, fotossíntese, sendo clorofilado, como também da propagação. Uma parte do caule, como clone, ele pode ser utilizado para dar origem à nova planta. Geralmente apresenta geotropismo negativo, ou seja, aquele tropismo, aquela direção de crescimento dele é em direção ao Sol, então não é gel, não é terra, né? Não é em direção ao centro da Terra. Então o caule ele estará crescendo normalmente com geotropismo negativo, ou seja, sempre o caule vai crescer mais em direção ao Sol e não ao centro da Terra. Então, com isso, geotropismo negativo. E encontra-se separado da raiz pelo colo, né? Existe um ponto de encontro entre a raiz e o caule. Esse pontozinho de encontro a gente chama de colo, ou base, colo da planta. Então, existem vários tipos de raízes e vários tipos de caules, né? Que nós já vimos na outra aula os tipos de raízes. Hoje nós vamos ver os tipos de caules. Então, há algumas diferenças e distinções entre a raiz e o caule, poderíamos colocar aqui, né? Primeiro, a raiz, ela pode ser subterrânea. Normalmente ela é subterrânea, ela está abaixo do solo. A gente normalmente não vê a raiz, só se ela estiver aflorando em algum local, mas normalmente o normal da raiz é estar abaixo do solo, tá? Enterrado. O caule, normalmente ele é aéreo, ele está acima da base do solo, ele está exposto. Mas existe caule também subterrâneo? Existe também caule subterrâneo. Algumas plantas que têm o caule subterrâneo. A gente vai ver mais na frente essa modificação. Algumas plantas se desenvolveram com o caule enterrado, né? A gente não consegue ver o caule. Normalmente a raiz ela é aclorofilada,
ou seja, ela não tem pigmentação, não tem clorofila, não tem captura energia solar. Já o caule, normalmente, ele pode ser clorofilado também, tá certo? Quando o jovem possui coifa, a raiz, ela possui sempre uma coifa, né? Ele é aquela capa de proteção na pontinha da raiz. Já no caule, ele não tem coifa. Na verdade, nós temos um meristema apical completamente exposto à atmosfera. É aquela pontinha do galho que vai nascer novas folhas. Então, não existe uma proteção. Também, como não tem resistência, né, ou é apenas atmosfera resistência, não tem necessidade de ter essa coifa. Na raiz, nós temos o crescimento subterminal, ou seja, antes do finalzinho da raiz, existem outros crescimentos. E tem uma coifa, né? Então, o crescimento da raiz ela é antes da coifa, um pouquinho mais acima, onde tem a parte pelífera, né? E essa parte aí é que nós temos o crescimento lateral. Já no caule, não, o crescimento é terminal. Na pontinha do galho, lá, a pontinha mesmo do galho, é que nós vamos ter um crescimento. Então, nós chamamos de crescimento terminal, porque vai estar no terminal do galho, tá certo? Nós temos nas raízes ramos endógenos. O que são esses ramos endógenos? Ramos que saem diretamente de dentro da raiz, né, da parte interna da raiz, onde tem um fluxo direto com o xilema e o floema. Então, esses ramos endógenos são comuns nas raízes, as raízes laterais. Elas têm uma ligação direta de tubos de conexão, né, que levam toda a água e minerais diretamente para os sistemas circulares de transporte, de deslocamento que tem de substâncias nas plantas. Já os ramos, eles são mais exógenos, eles têm algumas transporte mais de floema, mais externo, né? Mas tem, claro, também tem interno, né? Também são, nas raízes, elas não têm gemas, né? Não tem aquelas partes que vão dar origem ao novo caule. Regiões que ficam nas axilas, no encontro dos galhos, que dão origem a novos ramos. Normalmente são locais onde nós temos a presença de uma grande quantidade de hormônios, essas gemazinhas aqui, ó, pontinho do galho, e onde há a possibilidade de ter uma proteção lateral. Então, se eu tenho aqui um galho e ele sofre um corte, a gente pode ter aqui, nessa região aqui, uma brotação lateral. Então, nós temos aqui uma gema lateral, e essas gemas, elas dão origem a novos galhos, né? Já nas raízes, a gente não encontra essas regiões de concentração de hormônios, de meristema. Na verdade, essas gemas são meristemas, onde estão sempre prontos para o desenvolvimento celular, ou divisão celular, favorecendo o crescimento e aparecimento aí de novos galhos. Então, quais são as características do caule, né? Primeiro, um corpo dividido em nó e entrenó, ou nós e entrenós. Um grande exemplo disso, dos caules que são divididos em nós e entrenós, é o bambu, a cana-de-açúcar, né, que normalmente tem uma estrutura onde elas têm uma estrutura de reserva com nós e entrenós, né? Então, os entrenós são mais ou menos partes que fixam, que solidificam o encontro dessas outras. E os entrenós são partes onde ficam reservados, normalmente, carboidratos, açúcares, que vão servir de reserva para a planta. Geralmente, encontra-se folhas e brotos vegetativos nos caules. Nos caules nós vamos ter sempre diferentes tipos de folha, né? Na cana-de-açúcar, no milho, em qualquer um desses nós vamos ter canas ligadas aos nós, mas as outras plantas que não são dessa família vão ter também folhas ligadas por
partes que nós chamamos de pecíolos, ou seja, aquelas partes que ligam o caule à folha, esse talo fininho, né, que liga um caule ou um galho a uma folha, nós chamamos de pecíolo. Então, nós temos também aí, nesse caso, geralmente encontram-se folhas e brotos ligados à parte vegetativa, aos caules. Normalmente, os caules têm característica de ser aéreos, eles estão na presença da atmosfera, geralmente com geotropismo negativo, ou seja, eles crescem sempre em direção à luz do sol, eles conduzem seivas, geralmente elementos de sustentação das folhas, é um suporte onde as folhas ficam sustentadas, ficam aportadas, né? E também as flores e os frutos. Os galhos, eles dão esse suporte para a presença das folhas, para a produção das flores e, posteriormente, quando essas flores normalmente são fecundadas, elas geram frutos que estão também ali no caule. E pode armazenar também substâncias, né? O caule ele pode ter essa função de armazenar principalmente carboidratos que servem para serem utilizados em momentos em que a planta tenha carência de substâncias de desenvolvimento, de crescimento, principalmente carboidratos. Pode servir como elemento de propagação vegetativa. E esse é um ponto muito interessante. As plantas, elas têm essa possibilidade de que nós, utilizando uma parte vegetativa, que nós chamamos de clone vegetal, né, o clone vegetal, que é uma parte da planta onde nós vamos colocar em contato com o solo, ou mesmo como suporte para uma enxertia em outra planta, e essa parte vegetativa ela vai continuar se desenvolvendo, dando origem à nova planta. E na zootecnia, isso serve para quê? Na zootecnia é muito importante isso, porque nós temos os vários capins que precisam de clones, certo? Para que sejam reproduzidos. Um exemplo, o capim-pangola, por exemplo. Né? Capim-pangola não se planta a semente. O capim-pangola a gente planta o clone. Então, são galhos. A mandioca, macaxeira, a gente não planta a semente da mandioca, a gente planta o clone. São partes dos galhos, partes de propagação vegetativa, e a partir dessa propagação vegetativa nós teremos, então, uma nova planta que futuramente, com o seu desenvolvimento, né, ela vai trazer os seus frutos. O desenvolvimento da parte aérea e a organização do caule permite dividir os vegetais em árvores, arbustos e ervas. Né? Então, nós temos as árvores, aquelas que têm um tamanho maior, os arbustos, aquelas que têm um tamanho médio, e as ervas, aquelas que estão mais próximas do solo, com altura menor. Então, árvores e arbustos são plantas lenhosas, elas têm um tronco, um caule. As árvores são plantas com caule ereto, perene. Perene significa o quê? Que passa o ano inteiro vivo, né? Com flores, com folha, desprovidas de ramificações na base. Normalmente ela tem um tronco sem muita ramificação, com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, no mínimo, isso aí, a uma altura de 1,4 metros, e a proximidade em relação a aquela árvore, né, ela pode estar no mínimo, pelo menos aí, aproximadamente 4 metros quando madura. Então, a partir de 1,40 m até 4 metros de altura, a gente pode dizer que é uma árvore. Sendo, portanto, os arbustos aquelas plantas lenhosas que normalmente se ramificam a partir do solo, tem vários galhos, né, como a gente vê para um arbusto feijão guandu, a jurema preta, quando ainda é pequena, a gente vê ela muito mais como um arbusto, né? A gente percebe que ela tem muitos galhos na base da planta, não possui menos de 4 metros de altura, quando madura, uma árvore de jurema preta, ela pode ficar maior, mas o que a gente tem hoje são muito plantas menores. Então, seria mais ou menos, né, em torno de 3 centímetros de diâmetro o
tronco dela, e a altura máxima de 1,4 metros, 1,40 m, mais ou menos a altura do arbusto. Então, nós temos uma árvore que pode estar em torno de 4 metros ou mais, né? Acima de 1,40 m. Já os arbustos, elas vão ter no máximo aí uma altura, né, de 1,40 m, mais ou menos. E as ervas são plantas de caule flexível, geralmente rasteiros, sem crescimento secundário e sem lenho. Então, nós temos aqui muitos exemplos, né, de ervas, principalmente na Caatinga, a gente encontra uma gama de plantas nesse sentido aí. E nós temos, por exemplo, as vassourinhas que nós encontramos, são ervas. Nós temos aquela crista de galo, crista de peru, os capins que nós encontramos, a beldroega, bredo, né? Beldroega, o bredo. Tem várias plantas, agora na cabeça do vento, mas vocês que moram no sertão, sabem que a quantidade de ervas que nós temos é muito grande. Então, nós temos esses 3 tipos de plantas em termos de estrutura, seu desenvolvimento aéreo, né, que nós definimos como árvores, arbustos e ervas. Bem simples, tá certo? Então, quanto ao habitat, os caules podem ser aéreos, aqueles que estão expostos à atmosfera, podem ser subterrâneos quando eles estão abaixo do nível do solo, e aquáticos quando estão na água. A gente viu também que as raízes poderiam ser aéreas, subterrâneas e aquáticas, a mesma coisa que os caules, né? Então, os tipos de caules aéreos, aí nós temos o tronco normal, que é a árvore normal, o estipe, aí são aqueles troncos que não tem haste lateral, como o coqueiro, a palmeira, o como, que tem o nó internol, como a cana-de-açúcar, o bambu, as hastes, aí nós temos várias plantas que têm galhos, né, laterais, e aí são chamadas de hastes, são volúveis, aquelas que têm ramas que se enrolam numa vara ou em outra planta para subir, então elas são chamadas de volúveis. Sarmentosas, quando elas se trepam, não ficam encostadas em outra planta. Estolões, quando elas criam galho em cima ou ramas em cima do solo. E trepadeiras, quando elas precisam de uma outra planta suporte para poder crescer. Então, são os tipos de caules aéreos, né, que nós temos mais comuns. E os caules subterrâneos, nós temos o rizoma, o tubérculo e o bulbo. Nós vamos detalhar cada um desses para que a gente fique com essa ideia mais clara na nossa cabeça, tá certo? Esses tipos todos eles estão no nosso dia a dia, e a gente não está classificando quando a gente está observando, mas quando a gente vai olhar cada ponto desse aqui, a gente vai conseguir identificar bem facilmente. Então, o primeiro que nós vamos ver é o tronco. O tronco, normalmente ele é robusto. Aqui nós temos um tronco só, o tronco da árvore sem folhas. Então, nós temos um tronco que é robusto, é lenhoso, mais desenvolvido na base ramificada do que no ápice. Ou seja, nós temos uma estrutura mais forte aqui nessa base do que nas hastes terminais. O segundo é o estipe. Né? O estipe nós conhecemos muito bem porque nós temos palmeiras diversas, né? Como o ouricuri, o dendê, e nós temos os coqueiros, as palmeiras que nós temos em geral, areca e outras, não tem esse tipo de caule estipe, que não tem ramificações laterais. Então, bem desenvolvido, resistente, concentração de folhas no ápice, normalmente não tem ramificações, e a inflorescência, ou seja, aquele cacho que sai, é o ramo do caule, ou seja, aqui, normalmente, as palmeiras colocam cacho, que colocam flores e os seus frutos, que são aqueles coquinhos, o coco em si, né? E as palmeiras têm exatamente essa estrutura também de inflorescência. O terceiro caule é o comum, que nós conhecemos bastante, menos desenvolvido e resistente, não se ramifica,
e são divididos em gomos ou entrenós, separados por discos, o entrenós, por nós e entrenó. Pode ser oco ou pode ser fistuloso, pode ser cheio, né? Cheio de reservas. Como ele é oco no bambu e é fistuloso na cana-de-açúcar, é completamente cheio, preenchido, tá? Com uma fístula na cana-de-açúcar. Continuando os caules aéreos, aí nós temos a haste, que é um caule ereto, pouco desenvolvido e ramificado. Exemplo, nós temos alguns caules dos galhos do feijão. O feijão de corda, por exemplo, tem galhos pequenos e são hastes, pequenas hastes. Eles podem ser caule volúvel, são caules que não suportam o peso da copa e podem ser destroços ou semistrossos. Então, eles são destroços quando eles vão se enrolar em outra haste, né, para poder se suportar e suportar suas sementes, as suas vagens. No caso dos feijões aqui, nós temos um exemplo aqui nessa foto, né, um feijão em que ele está girando no sentido de esquerda para direita. Então, é um destroço. Então, destro, o destro significa direita, sinistro significa esquerda. Isso vem do latim italiano. Então, a planta recebe esse nome também. Então, é um volúvel destroço, quando ele vai para a direita, e sinustroso, quando ele vai para a esquerda. Então, se ele fosse da direita para a esquerda, ele seria sinistro. Como ele está aqui nessa figura da esquerda para a direita, ele é um destroço. E nós temos também, seguindo o caule aéreo sarmentoso, os sarmentos. Caules que se desenvolvem rente ao chão, prostrados ao chão. Então, esses caules, algumas plantas têm essa característica de ter um caule que sai rente ao chão, deitado, né? E principalmente ervas, alguns capins, como alguns capins do gênero braquiário, os capins, eles não emitem raiz, mas deita no solo, é como se fosse um suporte, e parte dele fica para cima, parte fica para baixo, rente ao solo. Tá? Então, são sarmentos. Inhame, batata doce, também tem esse tipo de caule sarmentoso, né? Sai ramos que ficam em cima do solo. E aí nós temos os que grampeiam com raiz, aí nós temos os estolhos, né? Quando o caule forma eixos caulinares que crescem rente ao chão, apresentando gemas que podem desenvolver raízes e assim formar uma nova planta. Aí nós temos aqui o exemplo do morango, né? O morango, ele coloca alguns ramos, estolhos laterais. Aqui nós temos a planta matriz, ela coloca um ramo lateral, e nesse ramo lateral, cada gema, ela vai grampear, vai nascer novas raízes, e vai dar uma origem a uma nova planta. Então, com o tempo, eu posso cortar essa planta aqui, e isso acontece também com vários capins, né? Então, nós podemos tirar essas plantas, esses estolões, e aqui dar origem a uma nova planta. Vários capins nós observamos isso também, assim como outras famílias. Mas aqui, no caso do morango, a gente vê claramente que o estolão, ela dá uma independência a partir dessas gêmeas pela criação de uma nova raiz e de novas folhas. Então, se eu corto a alimentação da planta-mãe, então eu posso simplesmente ter uma nova planta aqui. E dessa forma, eu não vou reproduzir a planta por clones, mas sim por plantas novas. É diferente de eu tirar um galho da planta e colocar em outro local, né, sem raiz, ela vai reiniciar ali. Então, é um clone, um galho, um clone. Mas aqui no caso, a gente já tem a possibilidade de ter uma planta
com raiz e com folhas que vão dar origem, ou que vão apenas se desenvolver, ficando independente da planta-mãe. Bom, e aí nós passamos para os caules subterrâneos. Caules subterrâneos existem em uma certa quantidade, inclusive alguns são comestíveis, né? Então nós temos aqui os tipos de caules subterrâneos. Aí nós temos rizomas. Rizomas são caules que se desenvolvem subterraneamente e podem se ramificar. Exemplo, a bananeira. Então, a bananeira, ela tem o caule subterrâneo e o que nós vemos fora do solo é um pseudocaule. Na verdade, são os pecíolos, ou seja, aquela parte do caule que liga a folha. São pecíolos que sobrepõem-se uns aos outros. Esses pecíolos, eles vão se sobrepondo, crescem, né? E tem uma base junto ao caule subterrâneo, e no caule tem as raízes que vão absorver nutrientes, e a partir desse pecíolo, que forma um falso pseudo, significa falso, então esse pseudocaule, ele vai dar origem a uma outra planta, vai dar origem a um falso caule, e esse falso caule, ele vai ter a possibilidade de dar sustentação à infrutescência da banana, né? Pseudocaule. Eu estou aqui tentando fazer com o mouse, por isso demora. Estou sem a caneta. Então, o pseudocaule, ele está presente em outras plantas dessa grande família, né? Das bananeiras aí. Então, nós temos uma estrutura que dá a impressão de que é um caule, que tem uma parte mais fibrosa e resistente que sustenta o cacho da banana, tá certo? Mas, na verdade, o caule ele está subterrâneo. Tá? Então, sempre a gente perguntar, isso é uma pegadinha, né? O caule da banana, ele é aéreo ou subterrâneo? Então, é subterrâneo. O que nós temos é um pseudocaule formado pelos pecíolos, né? A bainha das folhas vão se juntar e formam aqui, com essa bainha alongada, essa estrutura tipo caule. Bom, temos também aqui uma outra estrutura de caule subterrâneo, os tubérculos, que nós utilizamos bastante na nossa alimentação, né? Então, aí nós temos os caules que armazenam substâncias, como a batata doce, por exemplo, que pode ser formadas em ramos laterais, e são elementos de propagação vegetativa também. Então, a batata doce é um grande exemplo. Se eu corto uma batata doce dessa aqui, eu posso plantar e ela vai nascer novos ramos. Então, ela tanto vai ser um caule subterrâneo, como também ela serve de propagação, porque ela vai ter gemas, vai ter hormônios de desenvolvimento de novas plantas. Né? Então, vejam que ela é um caule, e a partir dela nós temos esse caule subterrâneo e armazenamento de reserva no caule, e a partir desse caule é que saem as raízes. Então, ela não é uma raiz, é um caule subterrâneo. Nós temos outro exemplo aqui do gengibre, que é a mesma coisa da bananeira, né? O gengibre, na verdade, que a gente come, ele é caule subterrâneo, igual a bananeira, e aí as bainhas e pecílios que sobrepõem-se aqui, saem as folhas e ficam externos. Nós temos um terceiro tipo de caule subterrâneo, chamado de bulbo. Então, o caule subterrâneo chamado de bulbo, eles funcionam como elemento de propagação vegetativa também, e podem ser também propagados a partir da semente produzida pelo pendão, que é colocado pela planta, né? Mas ela pode ser também propagada vegetativamente, como é o caso do alho. Né? Então, nós temos nos bulbos
as diferentes formas aqui, né? Do caules subterrâneos bulbos. Aí nós temos aqui os bulbos, eles podem ser escamosos, né? Várias divisões, né? Eles podem ser sólidos, elas são folhas circulares, né? Uma sobreposta à outra. E aí nós temos, como por exemplo, a cebola, a cebolinha. E nós temos os truncados, que são aqueles que têm uma estrutura de fora para dentro, né? Como o lírio. A gente não tem, a cebolinha também tem um pouco truncado. Então, nós temos aqui truncado tunicado, tá certo? O bulbo escamoso, tá certo? O bulbo tunicado e o bulbo composto. E, no geral, nós temos uma divisão chamada de bulbo cheio ou corno. São aqueles bulbos que estão completamente cheios de substâncias de armazenamento. Então, os bulbos, eles podem se diferenciar, né? Eles podem ter uma forma sólida, como escamoso tunicado, e pode ser uma forma separada, como o alho, que é um bulbo composto. Até aí alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Esse slide você vai colocar lá no Google Sala? Sim, eu queria fazer sim. umas anotações. Vou colocar tudo, a gravação também, para que vocês estudem para a prova também, certo? Beleza. Bom, e agora nós passamos para modificações dos caules, tá? Ok? Os caules, a gente já viu alguns tipos de caules subterrâneos aí, tá certo? E vamos ver aqui algumas modificações que acontecem, feitas pela natureza, para que a planta sobreviva, ou seja, são formas de resistência ou resiliência, né, ao clima, ao ambiente, para que a planta venha a sobreviver. Então, nós temos inicialmente os cladódios, que é um tipo de diferenciação do caule que acontece, no caso, em relação aos cactos, né, a família Cactaceae. Aí nós temos os cactos, que a função do caule é desenvolvida substituindo a função de folhas. Geralmente são achatadas, dessa forma aqui, que nós chamamos de cladódios. Então, esses caules achatados, que se parecem folha, na verdade são caules, né? E as folhas, que deveriam ter aqui grudadas nos caules, elas são transformadas em espinhos, para não perder água durante a estação seca, ou dia, né? Durante o dia quente. Então, dessa forma, a planta perde menos água e consegue resistir mais a uma região semiárida ou árida, ou desértica também. Então, os cactos são, na verdade, uma evolução das plantas para sobreviver a regiões com pouca água, no caso, né? Uma outra forma de resistência aqui, nós temos os baobás, né? São esse tipo de árvores que reservam, que aumentam de tamanho de forma bem exagerada o tronco, e com isso armazenam bastante material, né, carboidratos de reserva. Com isso elas conseguem sobreviver mesmo durante alguns meses ou anos de seca. Ela consegue se mostrar, né, produtiva, mesmo sem ter chuvas normalmente. Outro tipo de modificação do caule, nós chamamos de modificação de caule, são as gavinhas. As gavinhas, como o maracujá, né? São estruturas que são folhas modificadas, que o caules modificados, estrutura de plantas trepadeiras que não possui caule volúvel, não consegue se enrolar o caule inteiro, para se fixar em outras plantas ou outro suporte. Então, nós temos como exemplo o maracujá, é um exemplo bem conhecido nosso, né? Então, essa estruturazinha que parece um rolozinho aí de arame, ela vai e se enrola em outra estrutura para sustentar, para dar sustentação à planta. Uma outra estrutura, modificação do caule, são os espinhos. Os espinhos, que a gente já viu que eles vêm desde o cerne, desde o centro do caule, né?
Então, existe uma ligação entre o xilema e o floema lá do centro do caule, que cria uma invaginação, uma saída lateral que vai para o espinho. Então, o espinho ele tem essa vida igual ao caule, ou seja, toda a reserva que chega passa pelo caule também passa para o espinho. É como se fosse um cano lateral, que a gente vai colocar uma torneira, né? Tem um cano principal e a gente coloca um T ali, coloca um cano lateral. É a mesma coisa o espinho, tá certo? Então, são ramos curtos, resistentes, de pontas afiladas, que funcionam como elemento de proteção. Exemplo, a laranjeira. Aí nós temos aqui os espinhos aí da laranjeira. Bom, e qual a função desses espinhos? A função desses espinhos é evitar que animais venham se encostar na laranjeira para se coçar, para comer. Com isso, a planta se defende indiretamente para que não seja destruída, né? Então, se o animal vê que a planta tem muito espinho, ele não vai botar a boca lá porque sabe, vai se encostar, se coçar, porque sabe que vai se ferir. Então, é uma forma de defesa da planta. Outro tipo de diferenciação do caule são os xilopódios. Xilopódios nós encontramos muito no pé de umbu e outras plantas, mas são normalmente plantas de regiões desérticas ou semiáridas, como o umbuzeiro, né? Então, são tubérculos de reservas encontradas em plantas de regiões com déficit hídrico. Aqui nós temos uma foto de um umbuzeiro, onde foi retirado o tronco, né? A planta toda estava aqui em cima e aqui está só a raiz. Então, quando a gente descobre, olha aqui como está lá, cheio de batata, né? Que a gente chama batata do umbuzeiro. Na verdade, são xilopódios. E essas batatas, elas estão armazenando água e carboidrato em grande quantidade para que a planta, durante o verão, mesmo na seca, ela consiga produzir seus frutos e sua reprodução. Então, se vocês conhecem o pé de umbu, sabe que a safra do umbuzeiro, do cajá, né? Cajá também, acontece basicamente no verão, na época seca, mais seca. O verão nosso, né? Porque o verão no sul é chuvoso, em algumas regiões do Brasil o verão é chuvoso. O nosso verão é seco, o semiárido nosso, aqui de Alagoas, Pernambuco, Piauí. Então, a gente tem um verão seco e essas plantas conseguem sobreviver aí um ano, dois, com essa reserva que elas fazem durante o momento de chuva. Então, esses xilopódios, em muitos lugares, as pessoas tiram para fazer doces, tal, que prejudica demais a planta, né? É bom Cocada, economicamente. né? Cocada, isso. Mas aí prejudica demasiadamente a planta e tem causado, inclusive, a extinção dos umbuzeiros, né? A planta mais sagrada, poderíamos dizer, do sertão, são duas plantas bem tradicionais, que é o umbuzeiro, que dá fruto, né? E o mandacaru, são as plantas que a gente conhece mais, assim, que dão a cara do sertão, né? Do semiárido brasileiro. Mas o umbuzeiro, ela tem sido esquecida um pouco, né? Mesmo pela produção da sua fruta, os moradores das cidades gostam muito do umbu e existe uma oferta pequena ainda em relação à possibilidade que teríamos se fosse produzido e industrializado essa fruta, como polpa de fruta, como doces, como tudo, né? A fruta eu estou falando. E também refrigerantes, poderíamos ter, ao invés de estar tomando Guaraná do Amazonas, laranja de tinta, né? Aquela laranjada de tinta amarela, a gente poderia estar tomando algum refrigerante de umbu, que é bem mais gostoso e da fruta verdadeira. Então, são perspectivas, são oportunidades também que a própria natureza traz para a gente aí, que não são totalmente aproveitadas, né? Mas é isso, a gente tem a função e a obrigação de preservar o umbuzeiro, já que é uma planta que a natureza trouxe com toda essa resiliência, essa possibilidade de resiliência dos xilopódios, de armazenar uma quantidade enorme de reservas no solo para sobreviver a 2 anos sem água, sem chuva e a planta não morrer, né? Bom, o outro grupo de plantas que tem caules aéreos são aquelas plantas de caules, aliás, de caules diferenciados, são as plantas que têm os caules aquáticos, né? Elas sobrevivem completamente imersa, com caule imerso na água. Aí nós temos alguns tipos de plantas que sobrevivem nos mares, nos lagos, principalmente em rios. Então,
pouco resistentes, normalmente clorofilados, eles são normalmente maleáveis, bem moles, né? Tipo ervas, com tecidos que auxiliam na respiração e flutuação, que são os aerênquimas. Normalmente, os tecidos dos caules das plantas aquáticas têm bolsões, como se fossem bolhas de ar. Quando a gente corta o caule, a gente vai ver que tem algumas bolinhas vazias, ocas, né, que são exatamente os aerênquimas, que fazem com que a planta flutue, a planta fique com a densidade menor do que a da água, e com isso ela consiga flutuar e se estabelecer na água sem que seja levada facilmente. Algumas são presas ao solo, né, como aqui, outras são soltas, com raízes penduradas, como várias que nós encontramos nos lagos brasileiros, e outras como essa aqui, que tem apenas a folha lá em cima, a Vitória Régia, esse grupo aqui, tem a folha lá na superfície, fazendo fotossíntese, e o caule vai até o fundo do rio, o fundo do lago. Então, essa outra aqui à esquerda, ela fica completamente subterrânea, é muito utilizada, inclusive, em aquários, né? São plantas que ficam subterrâneas, seria abaixo, seria plantas aquáticas, mas ficam submersas na água o tempo inteiro, elas não vão para a superfície. E apenas a luz solar que chega pela água faz com que ela tenha a possibilidade de realizar a fotossíntese. Já essas outras não, as folhas elas ficam expostas também ao sol e tem uma fotossíntese realizada com a luz solar externa à água. Então são plantas diferentes, tá certo? Bom, aí nós temos algumas também ramificações dos caules, tipos de ramificações dos caules. Eles podem ser monopodial, que apenas tem uma ramificação única, simpodial, quando tem duas, mais ou menos duas ramificações principais, e endicase, quando ela tem diversas ramificações, né? Então, nós temos aqui o desenho, uma tipologia aqui do monopodial, ou seja, nós temos apenas uma monopodiale, uma tipologia de ramificação. Nós temos aqui o simpodial, quando ela tem duas ramificações, então há duas ramificações, delas sai galho atrás, mas principais são duas. E outro tipo, essas dicásio, onde ela tem duas, mas e cada duas tem mais duas, e cada duas tem mais duas ou três, e assim elas têm uma ramificação muito grande. O dicásio, quando duas gemas laterais cresce mais que o botão terminal, aqui seria o final do galho, né? Então, duas crescem além do que o botão terminal, que o botão terminal seria isso aqui, e serão também substituídas por outras gemas laterais. Então, nós teremos também outras gemas laterais, e assim aqui pode ter mais e ter mais, e há uma ramificação. A gente encontra esse tipo aqui em várias árvores, né? Inclusive do sertão. Esse tipo aqui, a craibeira, por exemplo, é uma que eu lembro agora, o juazeiro. Então, são plantas que têm essa dicásio, né? Tem vários galhos laterais que saem nascendo diretamente do caule principal. Bom, aí o assunto lá do caule a gente terminou, então vamos ver somente algumas terminologias botânicas, algumas palavras, para que vocês aumentem o vocabulário, né? Então, lateguilho, primeiro, são caule estolonífero epígeo. Estolonífero que cresce sobre o solo, né, acima do solo, rasteiro, e é epígeo porque ele está fora do solo, tá certo? E ep, acima, geo, terra. Então, está acima do solo, acima da terra. Então, são os caules que estão acima da terra, que são estoloníferos, nós chamamos também de lateguilho. Cespitoso são os caules que emitem brotos. Eles vão nascer, vão crescer como caule e vão emitir vários brotos. Normalmente, o crescimento, que a gente chama também de crescimento cespitoso, é o crescimento reto, que vai ereto em direção à luz do sol, nós chamamos de cespitoso.
Um crescimento decumbente, um caule decumbente, é o caule prostrado cuja extremidade se ergue, ou seja, quem conhece o capim, deixa eu ver aqui, decumbens, braquiária decumbens, ele vai crescendo mais ou menos deitado, aí a ponta da galha do caulezinho lá do capim sobe, né, fica cespitoso. Então, ela é decumbente, ele cresce prostrado para um lado, mas depois esse galho vai subir. E aí ele é caule prostrado cuja extremidade ergue, depois aculeado, caule provido de acúleos. Aí nós temos várias estruturas, né, que estão aí presentes. Espinescente, caule provido de espinhos, caulifloria, plantas que produzem flores e frutos no caule. Então, são termos técnicos que a gente utiliza mais, né, na planta, quando vai estudar as plantas que servem de alimento para os animais, a gente utiliza bastante esses termos, por isso eu estou trazendo aqui. Bom, a gente viu, na outra aula, eu falei o que era acúleo, né? Então, eu falei da roseira. Então, existe uma diferença entre espinhos e acúleos. Então, o acúleo, aquele espinhozinho da roseira, ele está apenas na epiderme, ligado na epiderme. Ele não tem ligação com a parte interna do caule. E se eu coloco o dedo, ele está aqui, eu coloco o dedo na lateral e aperto, ele sai facilmente. Então, vocês, quando verem uma roseira, vocês vão ver a diferença de acúleo. Quando você puxa ele para o lado, né, aperta ele para o lado, ele sai. Já o espinho, não. O espinho, vou colocar aqui um galho. O espinho, ele vem do xilema, vai para o espinho, até a ponta do espinho, tá certo? E do floema também, ele tem uma ligação também com o espinho. Então, os vasos condutores, tanto o xilema como o floema, vão ter uma sequência dentro do espinho. Então, o espinho, ele é uma haste, é um caule sem folha, é o espinho. Já o acúleo não, é apenas uma estrutura da epiderme para enganar os animais, né, para afastar os animais dos predadores. Então, existe uma diferença. Então, aculeados são caules providos de acúleos, ou seja, a roseira, ele é aculeado, ele tem aqueles falsos espinhos. Inerme, caule desprovido de acúleo e espinhos. Então, um caule que não tem nem acúleos, nem espinhos, é chamado de inerme. Ascandescente, caule que trepa em qualquer substrato, ou seja, aquelas plantas que saem se encostando em qualquer planta para subir, né? Nós temos várias plantas, principalmente cipós, que são dessa forma. O escapo é o pedúnculo hastiáfilo, podendo ter escamas ou brácteas, que brácteas são folhas falsas do lado do caule, que parece borboleta, né? Originados de bulbos ou rizoma e produz no ápice da flor. Então, algumas folhas, aliás, algumas plantas têm flores que têm nas sementes exatamente essas brácteas, né? Que são hastes que dão a ideia de que são folhas, mas que não são. Algumas sementes têm partes que parecem uma pena, né, para que ela saia sobrevivendo e que quando ela caia da árvore, ela consiga ser levada a uma distância maior da planta-mãe, para que ela, quando germinar, não venha a sufocar ou competir com a planta-mãe. Então, nesse sentido, as plantas, elas têm sua evolução para também disseminar suas sementes e sua reprodução, seus descendentes, para que eles não venham a competir por alimentos. Quando a gente fala por alimentos, estamos falando ali de luz solar e também dos nutrientes do solo. Então, as plantas, elas têm uma tendência, em sua evolução, principalmente as árvores, de fazer com que a sua progênie ela fique o mais dispersa, mais distante possível. Então, eu vou dar um exemplo aqui, como, por exemplo,
Carrapicho, né? O carrapicho é uma erva, aquele capim lá. Mas veja que quando o animal gruda nele, ele vai levar esse carrapicho até longe e depois de grudado, a gente tem uma possibilidade de que esse carrapicho seja tirado pelo animal ou pelo ser humano e jogado bem distante daquela planta mãe. Então você vai para uma roça, sei lá, ou para algum lugar, para o mato lá e gruda na calça, ou no sapato, e aí quando você chega em casa você tira e joga ali. Pronto, às vezes você está a quilômetros da planta mãe. Jamais aquela semente vai encontrar a mãe dela, né? Então, mas ela pode dar exatamente origem a uma nova planta. E acontece às vezes até com o ser humano, né? Tem mãe e pai que, ó, fique longe de mim para não me atrapalhar aqui para frente. Eu não estou conseguindo ler o chat do chat de vocês, depois eu leio, tá certo? Mas é exatamente isso. As plantas, em sua evolução, elas procuram dispersar as suas sementes o mais distante possível, primeiro, para que a sua espécie seja preservada, né? Então, produz uma quantidade enorme de semente, bem mais do que aquelas que poderão sobreviver, e que elas sejam dispersadas para distantes, para longe, como algodão seda. Olha, eu lembrei agora, o algodão seda é fantástico, né? Sai aquela semente com um fiapozinho de algodão e o vento leva para longe, né? Então, a planta é aqui e a filha dela vai nascer a 1 quilômetro, 200 metros, 300 dela. Então, é uma forma de dispersão fantástica. Então, isso é uma evolução das plantas também, para que elas se espalhem, elas vão colonizar a região, e com isso também não vai sufocar a planta-mãe. Uma outra terminologia botânica, a caule. Plantas com caules curtos que parecem não existir. Ou seja, os caules são tão curtos, né? E aí nós chamamos também de sésseis. Eu não botei o nome aqui, sésseis. Então, são plantas sésseis, plantas que não têm pecíolo, né? A folha e o caule estão ligadas também. Isso é outro tipo de terminologia. Alado, caule provido de ala, desses com suas em forma de asas. Eu estava falando aqui das sementes, né? Existem alguns caules também, e na lateral tem duas abazinhas, duas como se fosse gola, né? Uma gola colada na lateral do caule, que dá a ideia de que é uma asa. O milho tem isso, na base da folha do milho, ela tem umas golazinhas lá, umas alas, né, aladas. Liana, um exemplo, né, o mesmo que cipó, caules de plantas trepadeiras ou sarmentosas, são flexíveis e delgadas, tendo suas raízes presas ao solo. Alguns cipós, eles nascem a semente lá em cima da planta, e a raiz vai descendo, quando toca o solo é que ele vai se firmar e aí vira um cipó forte, né? Mas antes é apenas uma raizinha fininha, bem frágil. Mas quando toca o solo, pronto, vai lá. Erva de passarinho, se vocês conhecem também, acontece muito isso, né? E alguns cipós vai de baixo até em cima também, girando lá, volúvel, e chega lá no tronco, na copa da árvore, e vai sobreviver em cima da copa da árvore como sustentáculo. E, no caso, a erva de passarinho, o passarinho come a semente, defeca em cima da árvore, aquela semente nasce, brota, a raiz vai descer até o solo, e aí vai começar a alimentar a planta. Então, essa planta ela pode ficar bem mais forte, cobrir a copa da outra árvore, e aí sombrear e matar. Então, é um tipo de planta estranguladora, né? Marcel tem bastante erva de passarinho nas árvores, você passando, você vai ver, elas conseguem cobrir completamente com aquelas ramas a outra árvore, e ali aquela planta não tem mais entrada de insolação e vai morrendo, né, até morrer. No final, as duas vão morrer, né, porque quando